Olá, boa tarde a todas e a todos. Daremos agora continuidade ao primeiro dia do evento Uma Só Terra, que conta com a realização da SDW, co-realização da NASA Space Apps Challenge Salvador, a Viva, ao patrocínio da BRK, parceria da Startay Hub de Inovação e Vorcon Auditoria e Consultoria. O segundo painel fala sobre a importância de se investir em ações socioambientais no Brasil, através de iniciativas de ESG, contemplando o ODS 12 de consumo e produção responsável e sua meta de incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis. Compõe o painel e dando já as boas-vindas a César Sanches, da B3, o Luiz Gabriel Todd, BID Investment, e Tatiana Mendes, da Petro Recôncavo. Boa tarde. Vou pedir aí, pelo menos aqui na sequência, para que a Tatiana possa se apresentar, por favor, Tatiana. Boa tarde, pessoal. Como eu fui apresentada, eu sou Tatiana, sou baiana, formada em comunicação social, me especializei depois em sistema de gestão integrado, em gerenciamento de projetos e gestão empresarial. Eu estou há 22 anos já, no ramo de óleo e gás. Entrei nesse ramo seguindo os passos do meu pai, que já estava nele, e também por influência dele fui orientada a entrar na área de, na minha época, era QS/MS, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. E no decorrer dessa trajetória foi agregando mais algumas letrinhas, né? Responsabilidade social, depois compliance, anticorrupção, e de um tempo para cá, mas essa letrinha também é ESG, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, adoro falar sobre esse tema. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado a você. Vamos lá, César, por favor, pode se apresentar, a gente vai aí na ordem alfabética, então, agora. Tá joia. Bom, meu nome é César Sanches, sou superintendente de sustentabilidade na B3. Aqui na B3 a gente tem uma série de frentes ESG. A B3 tem liderado na área de sustentabilidade há mais de 20 anos, começando com o Novo Mercado, com o EASY. A gente tem 3 grandes pilares: da adoção das melhores práticas, promoção das melhores práticas, desenvolvimento de produtos e serviços, como os índices, o ISO, o ICO2, de governança, e alguns outros, né, que acho que a gente vai conversar durante o painel aqui. Então, é isso. Gabriel. Obrigado, César. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriel Azevedo. Assim como a Tatiana, eu sou baiano. A gente não anuncia porque é modesto, né, Tatiana? Mas quando força, a gente tem que dizer. Sou engenheiro baiano. Infelizmente, estou fora de Salvador desde a década de 80. Vim trabalhar nos Estados Unidos. Primeiro vim estudar nos Estados Unidos na década de 80. Fiquei aqui. Tive 15 anos no Banco Mundial. E minha vida profissional, já estou quase completando 40 anos de vida profissional. Entre o mercado financeiro, principalmente bancos multilaterais, 15 anos no Banco Mundial e 6 anos aqui no BID Invest, e a área privada de engenharia e infraestrutura, onde eu atuei também por muitos anos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, eu dirijo o departamento de ESG do BID Invest. O BID Invest é o braço privado, que trabalha com o setor privado, é um banco de desenvolvimento que promove o desenvolvimento através do setor privado. Somos parte do grupo BID, que é mais conhecido, que trabalha com o setor público, e eu vim para cá em 2016, nessa minha passagem para a 4ª vez em Washington, para montar o departamento de ESG aqui do banco que eu dirijo. É um prazer estar aqui com vocês. Poxa, assim, eu que sinto honrada, nós aqui, né, do evento, em termos, assim, vocês aqui conosco, tanta coisa agora, então, para a gente conversar. E eu gostaria de começar o seguinte: vamos só contextualizar rapidamente, né, só o que significa e a importância do ESG para uma empresa, especialmente agora no momento atual, né, que estamos vivendo. Tatiana, vamos seguindo a ordem das apresentações, lá, né? Rapidinho aí. ESG, então. Essas 3 letrinhas estão faladas, né? Não sei como é que o público, o nível de conhecimento, se está todo mundo na mesma página, mas são 3 letrinhas em inglês, né? Que quer dizer
meio ambiente, environmental, social e o G de governança, né? Essas letrinhas estão sendo muito faladas ultimamente, elas já existiam, né? É um conceito que é antigo, que já vem de um tempo, mas que recentemente ela ganhou mais destaque, né? Ganhou holofotes por uma série de questões, e a gente usa muito ela por um olhar do mercado financeiro, né? Sobre os aspectos de direitos humanos, meio ambiente, diversidade e inclusão, mas ela também pode ser utilizada como a definição de sustentabilidade, que muitos, né, questionam se é a mesma coisa ou não. Na verdade, se complementam, a sustentabilidade um pouquinho mais ampla, mais complexa, mas ambas têm o mesmo propósito, né, de ser uma jornada. Essa palavrinha é um pouco já manjada, mas é o que melhor reflete. É uma jornada, um caminho que a empresa decide seguir e para demonstrar os seus compromissos com essas 3 áreas, né, que se desdobram em uma série de indicadores. César, suas considerações aí dessa importância, né, para as empresas atualmente. Vamos lá. Então, acho que como a Tatiana falou, sustentabilidade não é algo novo, né? Eu vou voltar lá em 1713, quando o termo é criado, um engenheiro alemão cria engenheiro de florestas, que é não tirar mais a floresta do que a floresta pode recuperar. Então, esse é onde... Não, eu podia voltar mais no tempo, voltar na explosão cambriana, voltar em coisas mais lá atrás, mas eu vou ficar por 1703 para frente, tá? Então, César, deu uma travadinha, né? Estão me ouvindo? Agora sim, César voltou, deu uma oscilada. Uma oscilada, tá. Então, em 1800, expectativa de vida era 40 anos de idade, ganhos anuais $4.000 por pessoa. Bom, eu já não estaria mais aqui, segundo isso, né? Mas e a gente vê uma série de ciclos. Aí, Revolução Industrial, em 1870, ganha força, expansão, especulação, 29, crise, vem as guerras, depois vem 50, 60, os anos dourados dos Estados Unidos, 70 progressista, 80, 90 era Reagan, 2000, dot-com bubble, 2007, 2008, de novo, crise, e agora pandemia e guerra, né? Então, a expectativa de vida hoje mais de 80, 85, a minha acho que vai para mais de 120, não sei a de vocês, mas ganhos anuais de $40.000 média. Então, houve um avanço significativo, não sem ciclos, não sem oscilações, né? Mas houve, né? Porém, esse modo de produção linear, né, vou chamar ele assim, take, make, dispose, né, ao que tudo indica, chegou no seu limite. Apesar de toda a evolução, a gente vai ter que repensar. Então, muito em 2007, 2008, acho que começa um questionamento sobre o capitalismo que a gente quer, pelo menos, né? De novo, sustentabilidade não é algo novo. Se você voltar quando o homem foi para a Lua e tinha a foto da Terra, né, o Blue Marble, acho que o inconsciente coletivo foi mais ou menos assim. Bom, essa é a nossa casa, esse é o planeta, por enquanto esse é o único que a gente tem para viver, acho melhor cuidar dele, né? Mas de 2017, 2018 para cá, ganhou muita força. Eu acho que, em parte, existe um elemento de tecnologia, então, hoje a gente tem acesso à informação e tem plataformas para que você tenha voz também, né? Então, você pode se expressar por outras ferramentas que antes não existiam, e isso, de uma certa forma, pode ter acelerado todas essas transições, né? A transição para esse novo futuro de baixo carbono, circular, resiliente, diverso. E isso, então, passa a ser cada vez mais forte para a própria existência das empresas, para a perenidade das empresas, né? Então, você olha asset managers que vão investir para os seus clientes para 30, 50, 60 anos, para a aposentadoria desses clientes, né? Então, eles vão olhar para se
aquela organização, aquele investimento vai ser perene, vai ser rentável, e você vai conseguir retornar para o seu cliente o que ele espera, a aposentadoria dele, o retorno dele, né? Então, acho que ESG, esse é um exemplo, né, de vários outros que a gente poderia dar aqui, de por que ESG, ou sustentabilidade, de uma forma mais genérica, de uma forma mais geral, é tão importante e vai ser cada vez mais importante na minha visão. Ana Gabriel, por favor. Bom, gente, eu vou tentar expandir no que a Tatiana e o César falaram, para não ser repetitivo. Primeiro, tanto a Tatiana quanto o César falaram de sustentabilidade e ESG, e eu acho que, obviamente, são conceitos ligados, mas é bom fazer uma diferenciação prática, né? Sustentabilidade, como a Tatiana colocou, é mais abrangente, e talvez ela não goste até do exemplo que eu vou fazer agora, mas você ser sustentável não significa que você é campeão de ESG ou vice-versa. E o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: você pode ser um campeão de ESG, como nós temos vários na indústria de óleo e gás, mas não é uma indústria que me parece que a longo prazo possa ser classificada como sustentável, né? Eu não estou querendo fazer aqui prazos, mas longo prazo. Então, não é uma indústria em si sustentável, mas você tem alguns dos campeões mundiais de ESG nessa indústria. Por outro lado, a indústria eólica é uma indústria de energia eólica, na produção de energia eólica, é uma indústria tida como num ambiente sustentável, de produção sustentável, mas nós vemos muitas empresas nesse campo que ainda estão incipientes na prática do ESG. Então, são conceitos ligados e diferentes. E aí, expandindo um pouco no que o César falou, e a pergunta se relaciona à importância do ESG para a empresa, eu defino essa resposta com uma palavra. Hoje, a importância significa oportunidade. Tá? O César falou muito bem da visão de longo prazo, mas oportunidade de quê? Oportunidade de acesso a capital, oportunidade de uma valoração mais rápida, oportunidade de atração e retenção de talentos, oportunidade de fidelização de clientes, oportunidades de desenvolvimento de novos negócios e novos mercados, oportunidade da fidelização da cadeia de valor. Hoje, uma coisa que se fala muito depois da Covid, do que a gente está vivendo com a guerra da Ucrânia, são as deficiências na logística das cadeias de valor, não é? Então, ESG oferece uma oportunidade para isso. E nós chegamos no momento de evolução, o César fez toda essa evolução histórica, né, e a Tatiana falou, o termo em si foi forjado como tal em 2004. Foi a primeira vez que começou a aparecer em documentos como termo em si. Obviamente, o conceito é muito mais antigo do que isso, mas eu acho que nós estamos passando por uma evolução progressiva, de uma aceitação relutante, até uma incorporação cultural. E o que eu vejo hoje é que essa mudança de um capitalismo do acionista, o shareholder capitalism, um capitalismo do shareholder principalmente, para um capitalismo do stakeholder ou das partes interessadas, está levando as empresas a substituírem uma visão apenas de ganhos, de balanço trimestral, não é? Por uma visão de muito mais longo prazo. E aí, quando você pensa a longo prazo, as oportunidades ou o valor gerado por boas práticas ESG se transformam de uma forma quase que exponencial para as empresas. Na hora que você faz essa mudança das empresas, ou do CEO, ou do CFO, que olha só no balanço trimestral, para aquele, como o César falou, aquele asset manager que passa a ser, inclusive, responsabilizado, e o César deve estar sabendo bem isso, a SEC aqui nos Estados Unidos está, inclusive, passou uma regulação agora relacionada a isso, que está não só exigindo disclosure a longo prazo para asset managers, mas também que existe associado a isso a possibilidade de responsabilização por danos, e isso é um passo muito importante em fazer com que as empresas e gestores de capital, principalmente, passem a ter uma visão de sustentabilidade de longo prazo. Eu vou parar aí para a gente continuar o bate-papo. Bacana, vamos nessa. E aí, assim, só para contextualizar a nossa audiência, quiserem mandando perguntas aí no
vamos ter um momento de esclarecimento por parte de vocês, mas vamos colocar um pouquinho aí de pimenta no assunto. Como podemos avaliar empresas que, de fato, praticam o ESG, o ESG, e de outras que praticam o greenwashing e o social washing? Né? Essa tênue ou não linha. Por favor, aí, Tatiana, suas considerações. Eu vou usar até uma definição do Fábio Aperovitch, acho que ele também participou aqui no TED Talk, então ele fala muito sobre coerência, relevância e materialidade, né? Então, a gente precisa observar as ações dessa empresa, aquilo que ela demonstra, aquilo que ela está capitalizando, se tem coerência com o negócio dela, né? Se está, de fato, ali ligado a outras ações. Então, você vê o exemplo do programa de trainings da Magazine Luiza de trainings negros, estava completamente dentro de um contexto de uma linha de trabalho que o Magazine Luiza já vem fazendo há muitos anos. Se tivesse uma outra empresa fazendo isso, talvez não tivesse coerência, né? A mesma coisa é a relevância. Então, muitas vezes, uma empresa ela faz um produto, né, que ela mostra como sustentável, mas é só uma pequena parcela ali da linha de produção dela, e ali ela já ganha um rótulo de ser uma empresa sustentável. E a questão também da materialidade, né, porque a gente tem que trabalhar naquilo que é material, naquilo que é relevante para o nosso ramo. Então, o meu ramo, né, óleo e gás, nós temos aí as questões dos impactos ambientais, dos acidentes de trabalho, porque o nosso risco, né, é alto, as relações com comunidades. Então, eu preciso mostrar o que eu estou fazendo nisso, o que é material. Então, o mercado consumidor tem que observar se essas empresas, né, o que elas estão mostrando, de fato, são relevantes, são coerentes, são materiais, né, e não rotular logo, se encantar logo com um produto que foi lançado ali, que é interessante, e dar esse título, né, de empresa ESG, de empresa socialmente responsável. Caramba. César, por favor. Vamos lá, eu vou tentar responder com o exemplo da própria B3. Então, B3 tem liderado, como eu falei anteriormente, desde há mais de 20 anos, começando em 2000, com o novo mercado, segmento de listagem reconhecido mundialmente. Em 2005, lança o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e se torna membro do Pacto Global da ONU. Tá? Em 2009, começa a fazer o disclosure das suas emissões, 2011, Carbon Neutral, 2012, membro fundador do Sustainable Stock Exchange Initiative, 2014, World Federation of Exchanges, 2017, compromete com Women's Empowerment Principles, e 2020, relatório anual auditado externamente, segundo o GRI, SASB, CDP e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ano passado, em setembro, início de setembro, nós lançamos um Sustainability Linked Bond. Foi a primeira exchange a emitir um SLB, e uma das primeiras empresas brasileiras a emitir no exterior um SLB com metas puramente sociais. E aí eu volto no ponto da Tatiana sobre materialidade. Então, para as exchanges, material, governança social, é bastante material, né? E a gente fez um estudo bem profundo para entender onde nós poderíamos, enfim, ter metas com a maior materialidade possível. E aí esse SLB tem duas metas, dois KPIs. Elevar a porcentagem de mulheres em cargos de liderança na B3 para 35% até o final de 2026. E o segundo, desenvolver um índice de diversidade até o final de 2024. Além disso, a Great Place to Work reconhece a B3 como uma das melhores empresas para se trabalhar, uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem, pessoas com deficiência. Top Employers reconhece a B3, e somos Women on Board Certified. Então, não é apenas um elemento, é toda uma trajetória, uma estratégia sólida, com vários elementos, com toda uma estrutura, por exemplo, de desenvolvimento de talentos, contratação, desenvolvimento, retenção, mentoria desses talentos aqui na B3. Então, eu acho que esse é um bom exemplo, né,
de como integrar a sustentabilidade na estratégia da empresa. Além disso, a gente tem uma série de outros produtos e serviços, a B3 Educação, com uma série de cursos para investidores, uma série de cursos para poder dar apoio para investidores na temática ESG também. A B3 Social, com uma série de investimentos no Brasil todo, em diversos projetos, com foco em educação e saúde. E os nossos índices ESG. Hoje, a B3 tem 70, dos quais 8 são ESG, é o ISE, o ICO2, 4 em governança, 1 em parceria com a S&P, 1 em parceria com a Great Place to Work e o índice de diversidade que nós estamos trabalhando no momento. Então, acho que isso dá um pouco de uma perspectiva de como o ESG é uma forma integrada à estratégia da empresa. Gabriel. Pois não, César, obrigado. Eu acho que, bom, de novo, construindo no que a Tatiana e o César colocaram, né? Primeira palavra mágica que a Tatiana falou, que é a materialidade, né? Como é que você diferencia as empresas que praticam das empresas que querem fazer greenwashing? E essa coisa do greenwashing, que eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, eu pedi até que o pessoal da organização coloque um link aí no chat público para que vocês vejam. É uma notícia recente, mas a que ponto está chegando? É uma notícia na qual a polícia alemã faz um raid, entra no Deutsche Bank para tentar obter provas de uma acusação de greenwashing. Isso aí dá essa notícia de uma semana, talvez, aconteceu, é fato, vocês vão ver na notícia, e vocês vão ver o que é que está acontecendo. O César falou bem, ele usou o exemplo da B3, que é um exemplo super consistente. O meu trabalho no dia a dia é avaliar empresas justamente em relação a isso, tentando separar aquelas que fazem bem, que fazem de forma consistente, daquelas que aparentam a fazê-lo, não é? E a B3 é um bom exemplo, né? É o quarto, para aqueles que não sabem, a gente fala muito do Brasil, mas eu não sei se vocês sabem, o ISE é o quarto índice de sustentabilidade de bolsas no mundo, inclusive antes de bolsas europeias, da Bolsa da Austrália e outras bolsas assim. Então, nós temos aí um bom exemplo de uma história de momentos consistentes, de avanços consistentes. Eu acho que essa consistência ao longo da história é a melhor maneira de responder a sua pergunta, de você ver aquelas empresas que realmente praticam, daquelas empresas que querem aparentar, não é? E hoje, o que está acontecendo também, e a gente vê muito, eu vejo isso muito no meu trabalho, no trabalho de avaliação que eu faço de tantas empresas, com o que nós estamos fazendo, a comunicação em tempo real, né? As mídias sociais, o controle social hoje aumentou muito não só em frequência, mas aumentou muito em qualidade. Esse é um importante fator de, por um lado, educação e, por outro, de pressão para o meio empresarial. Saber que hoje é quase que impossível você esconder ou emitir ações inconsistentes ao longo de muito tempo. Alguma hora aquilo vai se tornar aparente. Quando aquilo se torna aparente, os custos decorrentes hoje de um processo de greenwashing são imensos. O César falou da emissão da B3. Nós somos o maior apoiador, inclusive temos um programa com a Ambima, nos últimos 3 anos, o maior apoiador de emissão de debêntures temáticas na América Latina. O que é debênture temática? É o bônus que ele falou, sustentável, green bond, blue bond, gender, quer dizer, debêntures de gênero, debêntures verde. Nós somos os maiores apoiadores, já estamos com a 25ª em 9 países da região. E uma coisa que nós tivemos que fazer como banco foi que, para a nossa autossustentação, fazer a mesma coisa que a B3 fez, ou seja, para a nossa própria captação de recursos, a partir do ano passado, nossas emissões também se tornaram emissões temáticas. Então, em janeiro do ano passado, nós fizemos um debênture sustentável de $1 bilhão, depois fizemos uma debênture azul, focada nos oceanos, de 250 milhões, fizemos uma debênture de gênero. O que é isso? O que é que isso significa? Eu não estou só ajudando ou esperando que meus clientes façam isso. Eu tenho que colocar as minhas ações
onde a minha palavra, o que eu estou dizendo para os outros, deve valer para mim também. Então, esse é um movimento que a gente vê mais e mais no mercado financeiro, tanto em bancos privados como em bancos de desenvolvimento, como é o nosso caso, de buscar captar recursos no mercado com utilização, com finalidades específicas ligadas a essa agenda ESG que a gente está falando, seja agenda social, seja agenda ambiental, seja agenda de governança, ou uma mistura delas. A Ambima, aí no Brasil, tem um manual que nós lançamos em conjunto e tem um trabalho muito consistente para aqueles que tiverem interesse na área de debêntures temáticas. Mas essa questão, consistência, controle externo e comunicação em tempo real, eu acho que cria uma tríade que, por um lado, educa e, por outro, pressiona para que as empresas avancem num passo mais rápido. E, Gabriel, aproveitando aí uma parte da sua fala, né? A gente tem ido aqui muito para uma visão, falando os termos técnicos corporativos, né? Mas esse impacto das redes sociais e algum, enfim, tipo de comentário, conteúdo, viralização, como é que se enxerga isso, assim, o papel dos consumidores, sejam consumindo mais os produtos de forma consciente, ou seja, para fortalecer mesmo essa agenda, né, da ODS, mas esse impacto de cada pessoa, de cada consumidor dentro desse contexto financeiro aí todo que vocês colocaram, né? Porque algumas coisas que viralizam na internet pode impactar aí, né, nessas, enfim, todos esses termos e tudo que acontece. Como que está essa equação aí para os investidores, para o mercado aí? Eu acho que você tocou em pelo menos 2 temas super importantes. Eu vou tentar colocar a minha visão de 2 deles. Um é o tema substantivo do impacto disso nos negócios, nas decisões. É cada vez maior, é cada vez mais importante, e eu acho que, eu vejo até pela minha própria experiência dentro de casa. Eu sou de uma geração, eu fui professor, fiz PhD em recursos hídricos na década de 80, mas eu fui de uma geração sou de uma geração que eu fazia barba com a torneira ligada. Não, eu digo isso a meus filhos, e meus filhos são de uma geração que nunca fizeram a barba com a torneira ligada, o que eu me orgulho muito. Mas, para mim, não foi fácil. Não foi fácil. Embora eu, sabendo de tudo isso, a mudança do hábito do meu dia a dia levou um processo assim, de autodeterminação que até hoje eu pratico, de fechar a torneira, porque a minha cultura pessoal foi outra, não é? Foi outra. Então, o que eu estou querendo chegar com isso? No mundo empresarial, no mundo corporativo, o César falou em uma das respostas dele na incorporação do ESG à estratégia corporativa. Esse é um passo fundamental, importantíssimo, que muitas empresas estão fazendo. Mas o maior desafio, e o desafio mais permanente, é transformar estratégias em culturas. Internalizar isso de uma forma que você não precise de um diretor de ESG ou de um controller lhe lembrar dessas coisas. E daí minha analogia com a água. Então, essa transformação de cultura, eu acho que, primeiro, cada um de nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa parte. Não devemos... É muito chato você falar dos outros quando você não faz a sua parte. Então, fazer o máximo que você possa. A partir daí, esse movimento de mídias sociais é muito importante. Cria pressões, cria educação, cria bons exemplos. Então, esse é o primeiro assunto que você falou. Agora, eu que estou aqui no lado que recebe essas coisas, que tenho que avaliar meus clientes e estou recebendo essa enxurrada. Hoje eu tenho um grupo de pessoas só para ver isso. O que é que está acontecendo? Nós estamos passando, não só nessa área de ESG, a gente fala muito disso aí, por exemplo, nós estamos num momento político no Brasil e em outros países, em relação à guerra da Ucrânia também se falar, esse movimento de fake news também, e o crescimento do hacking e do uso irresponsável das mídias sociais, pode ser também um processo muito nefasto para empresas sérias, que muitas vezes estão querendo fazer bem, atuar de uma forma consistente, cometem um erro. Todos nós cometemos equívocos, mas isso não significa que é o padrão de comportamento deles. E, às vezes,
o uso das mídias sociais de uma forma inadequada e o advento das fake news em cima disso gera o efeito contrário do que você está querendo atingir. Não é um problema simples. Eu acho que é um dos grandes desafios que vocês, jovens, aí o pessoal da STW e todos têm aí pelos próximos anos. Como é que a gente vai gerenciar essa nova maneira de viver, essa nova maneira de fazer negócios com essa enxurrada de informação em tempo real que a gente tem? Não é fácil, não, eu não tenho resposta, mas eu vejo isso, por exemplo, um dos patrocinadores desse evento, a BRK Ambiental, cliente nosso, um dos nossos clientes de primeira hora, adoro a empresa, uma empresa que está fazendo um trabalho maravilhoso, a Tereza, minha amiga, o Sérgio Barros, CFO, e a gente tem que monitorá-los. Não foi poucas vezes que já chegaram aqui denúncias falsas sobre coisas da BRK, e aí quando você vai olhar, né? Então, e de outras empresas também. Eu dei esse exemplo porque eu acho que é uma empresa que está no topo da escala, a nível de consistência, de padrão, de fazer o bem, de fazer bem, e mesmo assim enfrenta, vamos dizer, um movimento de comunicação, às vezes, perverso. Esse é um grande desafio, mas aí eu vou deixar para vocês, para a Ana Luísa, para a nova geração, lidar com eles. É grande demais para mim esse desafio de como é que a gente gerencia essa enxurrada de informação em tempo real que cresce a cada dia, o uso irresponsável e aí relacionado a isso, a fake news, para que não se gere o efeito nefasto que às vezes a gente vê. Eu vou aproveitar só esse gancho e vou inverter a ordem aqui, Tatiana. E nesse caso, na B3, César, dentro desses índices que foram falados, você sente impacto de alguma fake news ou algo, enfim, que surgiu aí, algum movimento e de imediato já impactou alguma coisa ali, seja em alguma empresa ou em algum dos índices aí que você mencionou? Legal. Vamos lá, eu vou tentar seguir no que o Gabriel construiu agora é minha vez. Então, de uma forma mais ampla, né, eu acho que é claro que é uma oportunidade grande, né, toda a área de Data Analytics. Tá? Então, o que a gente vai ver, a gente já vê acontecendo, né, toda uma indústria crescendo exponencialmente. Dentro de Data Analytics, eu poderia mencionar Natural Language Processing, Artificial Intelligence, toda uma área, né, ou várias áreas para conseguir gerenciar esse volume que o Gabriel informou aí, mencionou de informação. Né? Então, é um desafio cada vez maior, mas também é uma oportunidade gigante. De novo, voltando na história, acho que tem vários elementos que trouxeram a sustentabilidade, o ESG, para o foco agora, para a importância que tem, mas, em parte, o acesso à informação, a possibilidade de você se expressar, né, e a sociedade monitorar melhor, ou ter mais ferramentas para monitorar o que está sendo feito, passou a ser um fator determinante. Eu acho que os consumidores têm força, nós, consumidores, temos força. A gente tem, não é o único elemento, mas é um elemento importante dessa equação. Então, a gente deve ver cada vez mais um aumento dessa área, né, do Data Analytics, dessas oportunidades. É claro que, como o Gabriel mencionou, existem oportunidades e ameaças, como toda tecnologia. Eu tendo a pensar em tecnologias como neutras, né? É o que a gente faz com elas, e eu acho que, à medida que a gente vai aprendendo como utilizar essas novas tecnologias, a gente também vai ter mais legislação, o legal framework vai ser mais elaborado ao longo do tempo, a gente vai ter mais ferramentas para poder utilizar de uma forma ótima essas ferramentas que a gente tem hoje. Tá? Aqui na B3, eu posso dar alguns exemplos, e eu acho que o Easy é um bom exemplo de como a gente faz essas análises. Né? Então, o Easy
o processo para você participar do Easy, as empresas são convidadas, os 200 assets mais líquidos da B3 são convidados a preencher um questionário. São 254 questões, dividido em 14 temas gerais, 14 temas específicos, hoje setorizado. Então, na indústria financeira, a empresa vai responder algo em torno de 120 e poucas questões, né, que cobrem capital humano, capital social, meio ambiente, governança, modelos de negócio, inovação, mudanças climáticas. A gente tem uma parceria com o CDP e a gente tem parceria com uma organização que se chama RepRisk, que fica na Suíça. Eles fazem análise de risco, análise reputacional das empresas, e todas essas informações que chegam para a nossa equipe precisam ser suportadas por evidência. Então, existe todo um processo auditado externamente de preenchimento de informações, de cross-checking. Então, a gente não só pede evidências, como pede um parceiro independente para fazer a avaliação dos riscos ESG daquela organização. Então, é um processo robusto, né, de coleta e verificação de informações, análise de informações, independente, imparcial, analítico, na medida do possível. Então, a gente tem uma sólida estrutura para poder absorver na nossa área, né, esse volume de informações que cresce todo dia. Bacana, isso. Cross-check. Bacana esse cross-check, interessante. Tatiana, suas considerações aí, então, por favor. Pois é, eu como profissional de comunicação, eu acredito que, né, a comunicação é o coração da sustentabilidade, né, do ESG, porque essa é uma pauta que tem muito que se educar, muito que se informar, mas é nesse caminho que a gente torna o mercado consumidor mais consciente, né, e que vai gerar as transformações, porque o consumidor é ele que faz a virada de chave, né, ele que tem o poder de escolher, é o líder individual dele mesmo, e que com a escolha dele ele impacta a família, a comunidade, a empresa. Então, ele tendo essa comunicação, ele tendo o conhecimento, ele pode decidir e agir. Então, eu acredito que o caminho é esse, é educar, é falar e fazer o que a gente está fazendo aqui com transparência, para que o consumidor vire essa chave e a gente veja essa transformação que a gente precisa ver. Tá, e agora eu vou trazer, assim, então, só um tema aqui que até foi abordado pela audiência. Assim, essa questão do Brasil ser um país desigual, e o que as empresas, dentro desse conceito do ESG, também podem fazer para ajudar a reverter essa vulnerabilidade social, né? A gente sabe que renda gera renda, pelo menos assim. Então, como que está essa movimentação aí, na opinião de vocês, das empresas que estão buscando o ESG, mas voltada mesmo para tentar resolver ou reverter ou ajudar essa questão social, ainda mais agravada pela pandemia, aí, como a gente tem todos os dados, né, dos impactos. Quer começar agora, Tatiana? A gente volta para... Por favor. Verdade, o Brasil é um dos 7 países mais desiguais do mundo, né? Então, é um grande desafio para uma empresa estar aqui dentro desse país, e ela tem uma grande responsabilidade, porque não dá para uma empresa ir bem num país que vai mal. E o que ela pode fazer, né? Ela pode, na verdade, ser uma mola, né, propulsora dessa transformação, entender qual é a fortaleza dela, o que ela faz de melhor, o que ela faz bem, e colocar isso à disposição dos seus stakeholders. Quando ela consegue colocar isso para os stakeholders, ela consegue fazer essa transformação, né, e levar todos esses pares para essa transformação que a gente precisa. Então, é uma grande responsabilidade que eu acho que as empresas hoje estão entendendo que tem, né? Que não agora é só mais gerar lucros para si e deixar as suas externalidades, né, os seus prejuízos para a sociedade. Não, é um caminho inverso, é gerar, junto com todos, promover essa transformação que o país precisa.
Porque se a gente continuar como está, daqui a pouco talvez nem mercado consumidor a gente tenha mais, né? César? Vamos lá. Então, eu vou pegar um pouquinho do exemplo do Sustainability Linked Bond que nós emitimos, né, o SLB. Isso foi em setembro e a COP26 ia acontecer em novembro. E existia um foco em mudanças climáticas, mas apesar desse foco em mudanças climáticas, né, ou não apesar, ou por causa desse foco, eu já vou explicar o porquê, o foco em social é tão importante quanto o de mudanças climáticas. O SLB foi super bem recebido e um número considerável de organizações, como o Gabriel falou, cada vez mais tem interesse e quer saber mais sobre esses instrumentos, né? Especialmente esses com objetivos sociais, com target social, né? Então, acho que de um ponto de vista de vários investidores, né, quando eles vão analisar uma empresa, vão analisar uma oportunidade de investimento, um dos pontos é governança. Então, dentro de governança você tem alguns elementos, então as estruturas que você tem na empresa, o seu board of directors, o seu conselho, o seu comitê de sustentabilidade, green finance, suas políticas, né, de anti-bribery, anti-corruption, e human rights, e várias outras políticas que você desenvolve, mas também, né, quais são o skill set que você tem no board, né? Esse board está preparado para o futuro, está preparado para esses desafios do futuro, para levar a empresa a ser uma empresa vencedora, uma empresa que vai ter um negócio perene, né? E aí o segundo elemento para muitos investidores é as mudanças climáticas. Então, qual é a estratégia da sua empresa para enfrentar esse novo futuro, né? Riscos de transição, riscos físicos, riscos sociais, né? E um terceiro elemento, tão importante quanto os outros, o social. Então, como que a gente pode fazer essa transição para esse futuro de baixo carbono, esse futuro circular, e não deixar parte da sociedade para trás, né? Então, olhar para essa transição de uma forma mais holística, né? E pensar nos vários elementos, e aí a parte social, o seu capital humano é fundamental nessa transição. Como o Gabriel tinha mencionado, cultura, eu acho que também é um elemento muito importante em todo esse processo. E é por isso que o social é tão importante e sempre vai ser, né? Gabriel, por favor, aí, vamos me ouvir nessa. Bom, eu trabalho para um banco de desenvolvimento que quer alavancar o desenvolvimento através do setor privado. Então, por definição, nós acreditamos que o papel das empresas nesse processo de transição, o que a gente chama de just transition, de uma transição justa, uma transição mais justa, é fundamental. Se você olha o fluxo de capital privado e o fluxo de capital público hoje, por exemplo, na área de investimento, são ordens de magnitude de diferença, né, que existe. Hoje você existe mais de $1 trilhão no mundo investido a juros negativos há 10 anos. E a oportunidade de você fazer uma transformação através da reutilização disso é enorme. Agora, você precisa de um novo ordenamento econômico. E quando a gente fala de economia circular, de capitalismo de partes interessadas ou shareholder capitalism, a gente está falando isso, de uma nova ordem econômica. Nós não vamos conseguir alcançar os resultados que precisamos mantendo o status quo, não é? E essas mudanças são profundas e algumas delas levam tempo. Eu acho que elas estão ocorrendo. Agora, o nosso grande desafio é que nós não temos tempo para esperar muito. Então, nós temos que encontrar meios de promover essa nova ordem econômica na direção da circularidade, na direção de mais equidade, na direção de mais distribuição, não é? De uma forma mais rápida. Eu acho que esse é o grande desafio. E, com relação às empresas, né, embora exista esse desafio, existem enormes oportunidades, né? Primeiro, hoje, né, estamos vivendo, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro,
a discussão de atração de mão de obra qualificada e atração de talentos é um estrangulamento para a economia desse país hoje. Não é? E as empresas que, por exemplo, são fortes na área de ESG, sustentabilidade, são aquelas que estão saindo na frente. Então, dentro de casa, condições de trabalho, promover a equidade, promover oportunidades para grupos que geralmente são excluídos do processo, pessoas com algum tipo de discapacidade física, ou mulheres, ou outros grupos, por exemplo, é uma oportunidade que as empresas têm. As empresas hoje têm a necessidade de ter uma licença social para operar. Promover o consumo local, através de cadeias de suprimento local, e, através disso, balancear seus riscos. A gente viu isso aqui durante a Covid, onde existiam cadeias de suprimento que dependiam quase que exclusivamente de 2 países asiáticos. E isso interrompeu todo o fluxo de produção no planeta. Uma forma que certos negócios têm de balancear esse risco é combinar cadeias de suprimento global com cadeias de suprimento local, com produção local, nas regiões onde elas atuam, uma outra oportunidade de distribuir. Ou seja, crescer com mais equidade e gerar riquezas de uma forma mais distribuída é uma oportunidade que as empresas têm. É um desafio e é uma oportunidade que as empresas têm de promover essa aceleração. Nós temos bons exemplos, nós temos excelentes exemplos, inclusive no Brasil, de empresas que estão fazendo isso, que estão avançando nessa direção, e o desafio agora é fazer mais rápido e tornar que isso seja, de novo, aquilo que eu falei, que o César repetiu, uma mudança cultural, na cultura de fazer negócio, na cultura de tomar decisões sobre os seus investimentos. E aí eu vou puxar uma situação aqui que aconteceu comigo, eu estava até tentando lembrar, antes da pandemia, então vamos falar aí talvez há uns 4 anos atrás, onde eu, uma pequena investidora, enfim, acompanho algumas coisas, e foi quando eu vi a primeira vez um fundo para poder aplicar com a sopa de letrinhas aí, tá? Eu fiquei um pouco confuso e consultei ali o consultor, ele me disse isso realmente, isso é moda, isso é modinha, né? E acabou me direcionando aí para outra, enfim. Passou-se esse tempo, né? Ainda bem que não é moda, assim, né? Não está assim só nessa, digamos, gourmetização do assunto, né? Os investidores, de uma forma geral, assim, né, que compram ações ou que fundos ou que isso, eles estão, não sei aí, talvez até o César tenha alguns outros números aí. Eles realmente se atentaram para isso também, ou ainda só estão buscando mesmo o resultado, enfim, analisando lá o balanço da empresa, aquelas questões e tudo mais, né? Essa é uma moda, estamos vivendo isso, ou o dinheiro os investidores está realmente privilegiando aí, ou buscando fomentar cada vez mais essas empresas que estão nesses índices aí, César, que estão aí realmente fazendo na prática, ainda mais com foco no social? Vamos lá. Eu não faço previsão do futuro. Eu acho que o futuro é algo incerto. Bom, posso até, depois a gente pode devagar em mecânica quântica, mas eu não vou fazer isso aqui agora. Mas para responder a tua pergunta, tá? Então, hoje, no final de 2021, o Financial Times publicou que investimentos em ESG, ETF Funds, estava algo em torno de 250 bilhões de dólares. Há um ano atrás, algo em torno de 100 bilhões, então mais que dobrou nesse período. Dívida ESG, segundo o Bloomberg, está em torno de 2,2 trilhões de dólares, crescendo para 11 trilhões de dólares até 2026, aproximadamente. Total de investimentos mundo, ESG, algo em torno de 35 trilhões de dólares, ou 36% do total disponível para investimentos no mundo. Eu tendo, vendo esses números, a pensar que provavelmente ESG não deve deixar
de ser algo importante. Não me parece ser algo que vai deixar de ser uma das prioridades para investidores em todo o mundo, né? O número vem crescendo, a importância é cada vez maior, riscos são hoje materiais, mesmo nos Estados Unidos, onde você tem o fiduciary duty, né, maximize shareholder return, mas se você leva em consideração no seu risk assessment ESG como um dos riscos, você vai cada vez mais perceber que esse é um elemento crucial na sua tomada de decisão. Olhando para os números, olhando para o desafio, se você, segundo o IPCC, emitimos hoje desde o início da Revolução Industrial até hoje, 2,4 trilhões de toneladas de CO2. Ainda emitimos anualmente algo em torno de 40 a 50 bilhões de toneladas de CO2. O IPCC estima que a gente tem mais um budget de 500 bilhões de toneladas, o que vai dar mais 10, 12 anos para a gente reverter a situação. Então, para cair para 50% até 2030 e net zero até 2050. O desafio é enorme. E você pode ter, segundo alguns estudos, algumas regiões do globo que vão estar inundadas, né? O Vietnã pode ser uma das regiões, um produtor de arroz importante, então você pode ter impactos materiais relevantes em diversos mercados de commodities e outros mercados. Então, eu acho que fica difícil, eu ficaria surpreso, né, se a gente em algum momento tivesse a reversão dessa preocupação com sustentabilidade. Muito bom. Bem, né? Tatiana, por favor, se puder, então. Complementando o César, né? Meus colegas, na verdade, que são da financeiro, eu não venho desse mundo, mas na minha percepção, os investidores, eles querem investir em empresas que têm resultado e também a longo prazo, né? Então, as empresas que têm essa agenda ESG, que cuidam dos seus aspectos ambientais, das suas pessoas na empresa, da segurança, do trabalho, elas tendem a ser empresas, né, que vão continuar e que vão dar resultados a longo prazo. Então, eu acredito que o investimento nessas empresas é fundamental para a gente poder levar o mundo, né, induzir ao mundo para esse caminho que a gente quer, né? Tem aquela frase da Lava Jato que diz, né, siga o dinheiro. Então, se o investidor, né, ele investe, prioriza as empresas ESG, está ajudando, contribuindo para que a gente construa esse mundo mais ESG. E os dados aí que você trouxe, César, são impressionantes, né, Gabriel? Se puder. Esses números que o César colocou são números que a gente que trabalha nesse mercado acompanha. Os 253 bilhões que ele falou versus 100 e os 36 tri de dívida de investimento. Então, esses números, embora impressionantes, vamos contextualizar, eles ainda são uma parte menor do total. Eles são a parte menor do total da dívida, eles são a parte relativamente pequena do total de investimento. Mas não resta dúvida que, se você olha no horizonte dos últimos 4 anos, é o que mais cresce em tudo, dívida, investimento, o que mais cresce é esse segmento. Então, assim como o César disse, é difícil a gente prever o futuro com certeza, mas quando você vê o fluxo de capital, e mais do que o fluxo de capital, quando você conversa com os grandes líderes empresariais mundiais, é difícil de imaginar que isso vai mudar, Alex. Uma das perguntas que você não fez, mas estava no nosso roteiro, você tinha feito para a gente, qual é o erro mais comum que uma empresa pode cometer sobre ESG, né? E eu tinha notado a resposta, pensar que isso é moda. A minha resposta ia ser essa. Então, você agora deu a oportunidade de eu dizer isso, né? E só para complementar, se vocês olharem, saiu agora, há pouco tempo, no início do ano, o relatório de Davos, do Fórum Econômico Mundial, que é um relatório que sai todo ano, onde são feitas estatísticas de, nesse caso, mais de 1.000 líderes das maiores corporações mundiais. E nos últimos 10 anos, nos últimos 10 relatórios, uma das perguntas é o que é que você vê como maior risco para o seu negócio a longo prazo? Essa é uma das perguntas que se faz todo ano.
Quando começou a fazer isso, não aparecia nada de ESG. Progressivamente foi aparecendo uma ou duas questões, né? 3 questões. No relatório desse ano, dos 10 maiores riscos, apontados pelos mais de 1.000 maiores líderes empresariais do mundo, 8 são de ESG. 8 de 10. E 5 dos 5 primeiros são de ESG. Tá? Então, eu acho que, além do fluxo de capital, dos dados de capital que o César falou, esse tipo de feedback dos maiores líderes mundiais de corporações, que vem como os maiores riscos para suas empresas, entre os 10 maiores, 8 que são ambientais ou sociais ou de governança, traduz muito como deve ser a evolução dessas questões nos próximos anos. Eu acho muito difícil que a gente não veja uma aceleração com relação a isso. E o grande ponto de inflexão, só para terminar, Aleca, para mim, um dos grandes pontos de inflexão nesse processo foi a pandemia. Né? De toda catástrofe, a gente tem que extrair lições, e aquelas lições que podem ser positivas. E eu acho que a pandemia, em relação à revolução ESG, tem uma coisa interessante. O único desafio global que nós enfrentávamos, né, como humanidade até o Covid, era o desafio das mudanças climáticas. Mas que, para a grande maioria de nós todos, era uma coisa muito etérea ainda, subjetiva. Todos nós sabíamos que estava acontecendo, ou a maioria de nós acreditamos que está acontecendo, mas não sabíamos como, quando iríamos ser afetados. A pandemia foi o segundo desafio da era moderna de natureza eminentemente global, que afetou a todos, só que com a seguinte diferença: entrou nos nossos lares, nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho e na nossa vida social. Então, aquele conceito daquele outro desafio global, mas que era etéreo, passou a se tornar um conceito real para muita gente. Se isso acontece com a Covid, outros processos como esse podem acontecer. Eu acho que isso deu também um clique de aceleração nesse debate, e agora eu vejo que esse movimento dificilmente vai ser revertido aí no futuro próximo. Entendido. Não. E voltando aí, então, até algumas sequências, né, assim, das perguntas, justamente, eu acho que a grande dificuldade, tanto entre a conversa entre o investidor e o consumidor, é justamente mostrar que a empresa segue o ESG. Então, como se diferenciar nisso? Como que é a percepção de vocês da empresa, né, que está seguindo as práticas ESG, para ela realmente, e nesse mundo de informações que recebemos, que ela consiga e ser de fato e efetivamente está praticando ESG e tendo a percepção dos atores de fora, vendo o que ela está fazendo. Entenderam? Assim, como diferenciar e mostrar que a empresa segue o ESG, né? Que aí cada um também tem suas percepções disso. Tatiana, se quiser voltar agora, aí no nosso... Eu acho que hoje tem, né, vários instrumentos de comunicação que a empresa pode mostrar. O relatório de sustentabilidade é um deles, pode ser mostrado ali indicadores consistentes. Tem também a opção de você tornar públicos os seus, né, inventários de emissão, aderir aí ao CDP, ao TCFD, para mostrar toda, né, sua gestão de emissão, como está sendo feito. Tem os ratings, né, que também pontuam as empresas. Então, ser uma empresa B, né, que é uma opção que tem também, uma empresa B Corp, que é um grande desafio, tem poucas empresas no Brasil. Então, tem várias frameworks, né, vários ratings que podem ser seguidos, mas o importante é que seja feito com transparência, com consciência de que o ESG não é só também um checklist, um rating, né, que existe todo uma nova forma, né, um novo modelo de se produzir, de se relacionar. Então, antes da gente muitas vezes querer atender um checklist de um banco, né, de um investidor, a gente precisa ter a consciência que esse passo tem que ser dado, né, por toda a organização, vai envolver toda a cultura, todos os processos,
mas sim os indicadores, os ratings, e são importantes para mostrar e ajudar os stakeholders a tomarem decisões, né, sobre as empresas. César, por favor. Vamos lá. Então, eu queria voltar um pouco na ideia, antes de seguir em frente com a última questão, sobre quais são os conceitos que, às vezes, eu acho que existe um pouco de visões contraditórias, tá? Então, algumas vezes você pode encontrar essa questão sobre sustentabilidade e performance econômica. Eu tendo a pensar que não existe essa contradição, que, na verdade, a performance econômica e a sustentabilidade estão conectados. A perenidade da empresa, né? De novo, naquela ideia, por exemplo, onde você faz um investimento e você está olhando para o longo prazo, né? Sustentabilidade, então, se torna essencial para você. De uma certa forma, eu acho que as organizações operam com uma certa licença da sociedade, né? Então, e aí eu vou para a próxima questão agora. O que me leva à seguinte pergunta, que eu me faço, não sempre, mas de quando em quando, por que nós existimos, né? Nós, indivíduos, podemos fazer esse exercício, mas organizações, eu vou focar em organizações, por que as organizações existem? Ou de uma outra forma, se uma determinada organização deixasse de existir amanhã, qual é a diferença? Existe uma diferença? Se sim, qual é essa diferença? E a partir daí, na sua essência, né, sustentabilidade começa a gerar uma série de perguntas ou uma série de respostas, né? E que me leva para a pergunta agora, eu acho que é importante você ter na organização, e nós todos, consistência, né? E ser real, né? E ser sólido naquilo que você está fazendo e fazer a divulgação do trabalho excelente que você está fazendo, de forma que os stakeholders tenham acesso a essa informação. Mas é importante você, organização, ser consistente, né? Entregar nos seus objetivos, mostrar um trabalho, mostrar o comprometimento e aí divulgar essa informação de forma adequada, segundo os estándares. Então, eu acho que essa seria a minha contribuição. Obrigado. Gabriel. Bom, sua pergunta, como é que a gente faz para ver? Como um banco de desenvolvimento, e aí, respondendo a pergunta do César, que eu achei muito pertinente, por que a gente existe, né? Em um banco de desenvolvimento, sejamos nós, no BID, ou Banco Mundial, ou European Development Bank, a gente não existe para emprestar bilhões de dólares por ano. Não é a nossa função principal. Qual é a nossa função principal? A definição nossa é lender of last resource, é operar onde outros não querem fazer. O que é que isso significa? Qual é a nossa principal função? Induzir mudanças de comportamento, induzir padrões ou novos padrões de comportamento que a gente acha que devem ser os melhores. Muitas vezes a gente acerta, algumas vezes a gente erra, mas a ideia é essa, através da nossa capacidade catalítica e do nosso capital, induzir desenvolvimento, mas mais que isso, induzir mudanças de comportamento, de padrões de comportamento. Então, por isso mesmo, nós temos que estabelecer os padrões mais altos. Então, para nós, por exemplo, a gente não delega, o César falou de Rep Risk, a gente usa todas essas databases, nós temos Rep Risk, Global Risk, temos várias, mas, por exemplo, nós não podemos delegar a avaliação das empresas. Então, primeiro, para trabalhar com banco multilateral, você tem que ter um padrão mínimo, certo? Que é verificado antes, durante e depois das operações com o cliente. E onde é que está esse padrão mínimo? Está nas nossas políticas. Então, no nosso caso, nós temos a nossa própria política ESG, que é o padrão mínimo para engajamento com a empresa, documento público, existem manuais, posso mandar para os interessados, e nós seguimos um padrão que se chama os padrões de desempenho do IFC,
que são utilizados hoje por mais de 100 instituições financeiras no mundo. Vamos dizer assim, é a linguagem mínima para engajamento de uma empresa conosco ou com um banco de desenvolvimento como nós. A partir daí, a gente procura construir nos incentivos. E, de novo, o César e a Tatiana fizeram alusão a isso, que são o que as empresas ganham em serem líderes no processo. No nosso caso, né, uma vez que trabalhamos com clientes ou temos as evidências, e aí nós temos processos de verificação do comportamento da empresa em relação às questões de ESG, existe, por exemplo, benefícios relacionados a tempo de processamento menor para acesso a capital, até de taxas diferenciadas e prazos diferenciados para aquelas empresas que estão na liderança desse processo. Então, para nós temos o nosso próprio padrão de verificação, que não é diferente de várias empresas, mas é um padrão que está, vamos dizer assim, no topo da pirâmide. É um padrão adotado por nós, pelo Banco Mundial, pelo IFC e outros bancos, e que muitos seguem. E, a partir, quer dizer, chegar a esse padrão já exige das empresas um esforço, muitas vezes, e, a partir dele, o que a gente procura é valorizar a atuação das empresas, oferecendo a elas incentivos adicionais para continuar avançando. E, através disso, você está apoiando a empresa, você está gerando riqueza positiva, digamos assim, ou seja, riqueza na direção do desenvolvimento, mas a gente espera, mais que tudo, que estejamos criando exemplos replicáveis, ou seja, se a empresa A pode fazer e continuar ganhando dinheiro, distribuindo com equidade, a empresa B pode fazer também. Então, o que a gente fala muito, a frase que a gente usa é better clients, better projects e better markets, ou seja, melhores clientes, contribuir para melhores clientes, através disso a gente gera melhores projetos, melhores investimentos, e através da geração de melhores projetos e melhores investimentos, a gente gera melhores mercados, um padrão de comportamento mais amplo. Muito bacana, mas agora só assim, falamos em liderança, essa questão das empresas em si, né? Até porque a gente tem uma audiência, um público de startups, jovens, e a percepção como mercado brasileiro perante o que está acontecendo, versus o que está acontecendo aí, que outros países têm uma liderança nesse segmento um pouco maior que a nossa, apesar de todos os recursos naturais, etc. e tal, e todos os impactos que a gente vem tendo, mesmo às vezes com relações a políticas públicas, etc. e tal, né? Como é que estaria assim, o mercado brasileiro em relação ao tema e perante o que vocês aí, principalmente, têm visto das tendências aí dos líderes mundiais? Como é que a gente vai conseguir? Como que a gente pode pensar tudo isso? Aí, principalmente para quem está começando, né, como startup, já está... E com aquela vontade do propósito, né? E a percepção aí de vocês, estamos aí caminhando para um final, mas temos tempo aí para esse aconselhamento, digamos assim, no ponto de vista de vocês. Tatiana, vamos seguir. Então, eu vejo hoje um momento, né, um momento geracional. A gente tem aí 3 gerações convivendo, os baby boomers que estão ainda na liderança das empresas, investindo, os millennials já no mercado, já em alguns cargos de liderança, e que já tem, né, uma percepção diferente, já tem um chipzinho do ESG, é muito mais fácil se comunicar com eles. E tem a geração Z, que ainda não é hoje, né, não tá consumindo, não é um mercado de consumo, mas vai estar aí nos próximos 10 anos, consumindo, entrando nas empresas, liderando empresas, fazendo políticas públicas, assumindo cargos políticos. E essa geração Z é uma geração que tem uma outra forma de consumir, de se relacionar, né? Então, eles querem saber de onde vem aquela carne, né? Se teve trabalho escravo naquela roupa que foi comprada, e querem se conhecer, questionam, e eles vão estar aqui amanhã, né? E a gente precisa, as nossas empresas precisam estar preparadas
para poder conseguir captar esse valor, para poder reter esses talentos. Então, eu acho que a tendência do mercado consumidor é essa geração vir, assumir e trazer essa transformação, fazer ela acontecer muito mais rápida do que está hoje. César, por favor, aí sua visão. Vamos lá. Eu acho que eu poderia citar vários líderes mundiais aqui, do Al Gore, David Blood, Bill Clinton, Bill Gates, enfim, um número de líderes, mas eu acho que eu vou... O último mais recente, acho que é do John Doerr, ele fez uma doação para Stanford, não, agora Stanford tem um centro de sustentabilidade, né? Eu acho que isso, em si, já é um indicador de como sustentabilidade é um tema importante para organizações no mundo inteiro. E a Europa tem liderado, eu acho que ao longo dos anos, essa frente, mas você vê vários países, e é curioso como eu acho que talvez sustentabilidade seja um dos poucos temas hoje em dia que diversos grupos, mesmo que grupos que não consigam trabalhar em outras frentes em conjunto, conseguem trabalhar juntos nesse tema. Países que não conseguem, às vezes, conseguem trabalhar juntos em sustentabilidade. Então, eu acho que é uma super oportunidade na história da humanidade, né? A gente conscientemente olhar e desenhar o nosso futuro de uma forma diferente. Educação, tecnologia são as fundações de sociedades prósperas, né? E acho que cabe a nós usar todo esse conhecimento acumulado ao longo dos séculos, milênios, né, para construir esse futuro melhor, esse futuro circular, esse futuro de baixo carbono, diverso, resiliente, mais justo, né? Eu sou otimista, apesar de tudo, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai conseguir transformar essas ameaças em grandes oportunidades, né? Dentro desse contexto, então, eu falei tudo isso para dar o contexto mundial, contexto histórico, na verdade, onde a gente está hoje como seres humanos, né? Então, somos uma espécie muito nova, mas eu acho que com realizações fantásticas, fantásticas. Eu acho que nós, seres humanos, somos incríveis. E o Brasil é um país fantástico, de um potencial inimaginável. Eu acho que o Brasil tem um capital natural enorme, gigantesco, mas especialmente um capital humano incrível, né? Como os brasileiros são criativos, inteligentes, eles são com uma capacidade de culturalmente, de lidar com uma diversidade gigantesca, né? Então, o que eu vejo no mercado é uma procura crescente por ESG, né? Por tudo isso que eu já mencionei, né? E uma busca por oportunidades para as empresas nessa jornada, né? Então, é uma jornada, eu vejo como uma jornada, eu não vejo como uma foto. Eu acho que as empresas vão evoluir ao longo do tempo, e essa eu acho que é o grande movimento do mercado agora, como estruturar a jornada de cada organização, a jornada ESG, né? Como é que essas organizações vão alcançar seus objetivos ao longo do tempo. Bacana, a palavra jornada, bacana. Gabriel? Oi. Bom, você pediu a recomendação para o pessoal das startups, os jovens que estão aqui, né? Então, vamos nela. Tatiana, na verdade, são 4. Pela primeira vez, nós temos 4 gerações, né? Nós temos a X, a Z. Eu tenho os 4. Eu sou baby boomer do meu departamento. Tem um outro baby boomer comigo. E é fascinante você trabalhar do baby boomer a geração Z. Bom, recomendação para vocês. Primeiro,
nós falamos pouco, mas a gente falou muito de transformar esse processo de circularidade, da mudança da ordem econômica em um processo mais acelerado, em potencializado, né? E qual é a palavra-chave, uma das palavras mágicas para fazê-lo? Inovação, não é? Uma nova economia de inclusão digital, de inovação, e isso vem muito dos jovens, vem muito das startups, das fintechs que estão sendo criadas. Então, esse elo entre inovação, não é? E ESG e essa nova ordem econômica é fundamental. Sem inovação, gente, a gente não vai conseguir chegar lá. Inovação pode vir com várias roupas, mas a gente sempre pensa em inovação, em coisas novas, em criar conhecimento novos, criar formas novas. É realmente uma das partes mais fortes da inovação. Mas, às vezes, você repaginar e fazer coisas de forma diferentes também, desafiar o status quo, não é? Às vezes é mais simples e permite ganhos de escalas significativos. Então, recomendação, continuem nesse caminho da inovação, da criatividade. Acreditem no que vocês fazem. Sejam persistentes, não é? E continuem a perseguir seus sonhos. A gente tem que ter um pouco dessa inspiração e passar essa inspiração para vocês. Eu, como o César, sou um otimista, continuo com muita energia, eu acho que por esse otimismo, porque eu acredito, e hoje o que mais me leva a ter energia é olhar essa geração X, é olhar a geração Z, olhar vocês, ver uma menina como a Ana Luísa e o pessoal da SDW, ver o que vocês estão fazendo, né? E acreditar que com vocês, passando um pouco da nossa experiência, dos nossos, até um pouco mais dos nossos erros, dos que os nossos acertos, que vocês vão ser capazes de mudar o mundo. Eu sei que não é fácil, eu sei que o Brasil, por exemplo, carece de políticas públicas, e aí isso não é uma questão política, é um fato que favoreçam esse processo de startups, de criatividade, mas isso é uma coisa que a gente tem que mudar no país. Mas, por outro lado, o César falou da oportunidade. O nosso capital social, as nossas diferenças, as demandas que podem ser supridas através da inovação e novos modelos, e o nosso capital natural são inigualáveis. Nós falamos, o César e eu, de um número, 253 bilhões de dólares sobre administração em fundos ESG, que mudou de 100 para 253 em um ano, não é? Sabe quanto disso está na América Latina? Hoje, menos de 4%, 3,6%. Desses 200... Então, por aí vocês veem. E nós temos a maior diversidade do planeta. Então, isso na América Latina, 3,6%. Então, no Brasil, eu não sei exatamente, eu não tenho o número pelo Brasil, mas deve ser menos que a metade, talvez. O Brasil é um país importante nesse número, talvez, eu diria, aí é chute, metade disso, 1,8%, 1,7%. Agora, quando nós temos a maior diversidade do planeta, a maior floresta tropical do mundo, uma agricultura com um potencial quase que infinito, se tecnificado, se bem feito, a maior reserva de água doce do mundo, né? A riqueza de diferenças sociais que nós temos e, ao mesmo tempo, as carências e as diferenças que nós temos socialmente, né? De trazer milhões e milhões de brasileiros, de tirá-los da pobreza, de oferecer a esse contingente imenso de pessoas com criatividade, com a energia e com a vibração que nós temos, oportunidade de criar e de fazer. Então, o nosso potencial, se você pensa que esse número dobrou, a Bloomberg estima que nos próximos 3 anos esse número pode aumentar 10 vezes. Então, se nós, ao invés de capturarmos apenas menos que 2% disso, eu não vou dizer, não vamos capturar 10%, mas que sejamos capazes de capturar 5% ou 6% através da criatividade dos jovens, da fintech, da mudança, veja quanto isso pode se transformar em coisas boas no nosso país. Então, acreditem no que vocês estão fazendo, tenham coragem, a gente sabe que não é fácil, procurem não repetir os nossos erros, tem coisa boa que os
que os baby boomers fizeram também. Por exemplo, a revolução sexual, eu digo sempre, veio dos baby boomers. Então, tem muita coisa boa que os baby boomers fizeram. Tem mais do que isso. E acreditem no que vocês estão fazendo. E mais do que tudo, né? Busquem, né, fazer o que acreditam, mas com amor. E fazer com dedicação. Perseverança, né? Nada cai de graça, nada vem fácil, gente. Não tem almoço grátis. Então, se você acredita e você ama o que faz, tenha coragem e continue nesse caminho de persistir, porque tudo tem um preço, mas, na maioria das vezes, aqueles que persistem, que buscam o que acreditam, que fazem isso com amor, chegam a um resultado positivo. Muito bacana. E esses números, assim, são essas últimas aí de exponencializar em 10 e tal, enfim. Eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês, essa dedicação desse tempo aqui, né, para a gente poder estar levando isso cada vez mais. É importante ser online para a gente poder chegar aí ao máximo possível de pessoas. E vou deixar assim, eu já sei que o Gabriel falou bastante coisa, mas gostaria que cada um pudesse aí se despedir, então, e deixando suas considerações finais sobre o tema, né? A primeira vez também que a gente está, e o nome do evento, né? Acompanhando a ONU, Uma Só Terra, né? Também a gente não tem muito para onde fugir. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, e deixo vocês aí com as palavras finais, e já volto aqui para me despedir também. Tatiana pode seguir aqui. Aproveitando aqui o que o Gabriel falou sobre todas as oportunidades que tem no Brasil, e o Brasil também tem muitos problemas para serem resolvidos, né? Então, é a Disneylândia dos problemas, porque a gente tem problemas, a gente tem pessoas criativas, a gente tem bons gestores, então, grandes oportunidades, né, para transformar esses problemas em negócios, em soluções, que é o que essa nova geração está fazendo, né? Esse público aí da SDW. E é muito importante, né? Porque a gente precisa, de fato, pensar e refletir como é que a gente quer, né, pactuar as próximas, né, gerações, as próximas fases do nosso planeta. A gente quer continuar como está? Não está legal, né? A gente sabe que precisa mudar. E a gente tem que fazer essa mudança agora, né? Não existe um futuro esperando pela gente, existe um futuro que a gente constrói. E a gente constrói agora, hoje, né? Passo a passo. Bacana. Obrigada, Tati. Eu é que agradeço. Um abraço a todos. Bom, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi super legal o bate-papo. Eu gostei muito do que a Tatiana falou. Acho que o único futuro que existe é aquele que a gente fizer, né? Está nas nossas mãos. Eu continuo otimista, acho que a gente vai conseguir. Como eu falei anteriormente, historicamente, nós, seres humanos, eu mesmo fico surpreendido com o que a gente conseguiu fazer ao longo dos anos. A gente está aqui, por exemplo, conversando, cada um em um canto do mundo, né? Isso, até muito pouco tempo, não era pelo menos tão usual, né? Sem falar na década de 60, 70, né? Não faz tanto tempo assim, como a gente avançou em várias áreas. Claro que tem muitos desafios, mas essas que eu acho que são também as oportunidades, né? Esses desafios que são oportunidades. Então, de novo, é uma chance enorme para a gente construir um futuro melhor conscientemente. Eu deixo por aqui. Um abraço. Obrigada, César. Obrigada mesmo. Legal. Rapidinho, gente, também só agradecer a todos vocês, a você, pela organização, ao pessoal da SDW, a Tatiana e ao César, um prazer conhecê-los aqui, principalmente a todos vocês que estão assistindo a gente, foi um prazer, um bate-papo sempre muito estimulante, e eu pedi à Letícia que colocasse aí no chat um link para nossa principal evento do nosso banco, um evento de sustentabilidade, se chama Sustainability Week, acontece na última semana de junho, né, com diversos líderes empresariais, CEO, a gente está conversando até com a B3,
a CEO da BRK, a Tereza, vai estar com a gente, é uma das pessoas que vai estar em Miami com a gente falando, mas o evento vai ser transmitido por stream e permite até a participação por uma plataforma virtual onde as pessoas podem perguntar, participar de painéis, realizar encontros. Então, está aí o convite àqueles que se interessarem. É uma reunião de negócios em torno de temas de sustentabilidade, então a gente vai estar tratando muito desses assuntos. Então, estão todos convidados e, de novo, parabéns a vocês pela organização e muitíssimo obrigado a todos que participaram e aos organizadores pelo convite. Então, mais uma vez, nós que agradecemos a todos, a você, Tatiana, César, Gabriel, eu particularmente também, foi um grande prazer pessoal e uma honra poder estar aqui dialogando e aprendendo com vocês. E agora a gente tem um stand virtual com startups que estão atuando nesse segmento todo, como a Morada da Floresta, o Litro de Luz e Bright Cities. Então, a gente vai voltar com essas startups aí para todo o público poder conhecer.